Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa com o Papa Francisco na Basílica de São Pedro neste segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia. Nossa saudação àqueles que nos acompanham também pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano. Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo, boa festa da Divina Misericórdia. Temos neste momento a procissão de entrada, precedida da cruz processional com o Evangelho. E como destacamos, neste segundo domingo da Páscoa, celebramos a festa da Divina Misericórdia. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia! Diz a antífona de entrada desta celebração. Destacamos que esta Santa Missa será presidida pelo arcebispo Rino Fisichella, ele que é o presidente do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização de Castério Vaticano, que é responsável pela organização desta celebração, desta festa da Divina Misericórdia. O Santo Padre participa da Santa Missa, fará a homilia, mas não presidirá. O Santo Padre, como se sabe, tem tido já de algumas semanas, tem apresentado problema no joelho, e ele mesmo ontem, recebendo os participantes da Associação Fiat, pediu desculpas aos presentes porque se manteria durante o encontro sentado, vez que este problema no joelho não lhe permite ficar muito tempo de pé. E também, nesta ocasião, o Santo Padre, então, hoje não preside a Santa Missa, ele participa. A missa é presidida, então, como dissemos, pelo arcebispo Rino Fisichella, que é o presidente do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. O Santo Padre participa e faz a homilia da Santa Missa. Neste momento, o arcebispo Rino Fisichella está incensando o altar. Neste momento incensa então a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus, Nossa Senhora de Montserrat. É bom ressaltar um presente do presidente brasileiro João Goulart em 1963 ao Papa Paulo VI no início de seu pontificado. Destacamos que no ano 2000, na cerimônia de canonização de Santa Faustina Kowalska, mística polonesa, São João Paulo II dispôs que o segundo domingo de Páscoa passasse a se chamar Domingo da Divina Misericórdia. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Neste domingo que conclui a oitava da Páscoa, o Senhor nos ensina a tornar-nos verdadeiros apóstolos da sua misericórdia, tocando as suas chagas, sinal permanente do amor de Deus por nós,
chagas que hoje são visíveis no corpo e na alma de tantos nossos irmãos e irmãs que sofrem e que pedem para ser curados. Com a confiança na misericórdia de Deus, reconheçamos os nossos pecados. O arcebispo Rino Fisichella faz assim a introdução ao nosso ato penitencial. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E agora temos o Glória. Preghiamo.
Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos nos é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16. A primeira leitura em inglês. In the portico of Solomon. No one else ever dared to join them. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Palavra do Senhor. Rendete grazie al Signore perché buono il suo amore. Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A segunda leitura, que agora ouviremos, é do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 11a, 12 e 13, 17 a 19. A segunda leitura em espanhol. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi, atrás de mim, uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então, voltei-me para ver quem estava falando, e, ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Temos a sequência, antes do canto de aclamação ao Evangelho, a vítima pascal. Se eleva hoje o sacrifício de louvor. O Cordeiro redimiu o seu rebanho. O inocente reconciliou nós, pecadores, com o Pai. Morte e vida se enfrentaram num prodigioso duelo. O Senhor da vida estava morto, mas agora vivo, triunfa.
Todos colocam-se de pé para o canto de aclamação ao Evangelho. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Diz o canto de aclamação ao Evangelho, consignado de João, capítulo 20, versículo 29. Depois de colocar o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Evangelhos, agora o presidente desta celebração, o arcebispo Dom Rino Fisichella, concede a bênção ao diácono para a proclamação do Santo Evangelho. Proclamado o Evangelho, teremos na sequência a homilia, que será feita pelo Papa Francisco. O diácono toma o livro dos Evangelhos em suas mãos e com este dirige-se ao altar, dirige-se ao ambão para a proclamação do Santo Evangelho. O Evangelho que ouviremos, o Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, ano litúrgico C, festa da Divina Misericórdia, é o Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. 8 dias depois, Jesus entrou. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Neste momento, o diácono incensa o Evangeliário, o livro dos Evangelhos. La sera di quel giorno, o Evangelho proclamado em italiano. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes:
Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Concluída a proclamação do Santo Evangelho, o diácono retorna até o presidente desta celebração, o arcebispo Rino Fisichella, ele que é o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. O diácono passa-lhe o evangeliário e, com o livro dos evangelhos, Dom Rino Fisichella abençoa a Assembleia. Na sequência, temos então a homilia desta celebração, a homilia do Papa Francisco. O Papa Francisco, neste momento, se aproxima, então, colocando-se diante do altar o altar da confissão, o altar principal da Basílica de São Pedro, sob o baldaquino de Bernini. Santo Padre profere agora a homilia desta celebração. Acompanhemos. Hoje o Senhor ressuscitado aparece aos discípulos e oferece a eles, que o haviam abandonado, a sua misericórdia,
mostrando as suas chagas. As palavras que lhes dirige estão cadenciadas por uma saudação que aparece 3 vezes no Evangelho de hoje. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco é a saudação do ressuscitado que vem ao encontro de todas as fraquezas e erros humanos. Vamos então seguir as 3 saudações de Jesus. Descobriremos em nós 3 ações da misericórdia divina. Em primeiro lugar, da alegria. Pois suscita o perdão, depois desperta o perdão e finalmente consola durante o cansaço. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus dá alegria. Uma alegria especial, a alegria de se sentir gratuitamente perdoado. Quando, na noite de Páscoa, os discípulos veem Jesus e ouvem dizer pela primeira vez, a paz esteja convosco, alegram-se. Eles estavam trancados em casa com medo, mas também estavam fechados em si mesmos, dominados por uma sensação de fracasso. Eram discípulos que haviam abandonado o Mestre no momento de sua prisão. Haviam fugido. Pedro até o negou 3 vezes e alguém pertencente ao seu grupo, um deles, havia sido o traidor. Tinham motivos para se sentir não apenas assustados, mas fracassados, gente sem valor algum. No passado, é claro, eles tinham feito escolhas corajosas, haviam seguido o Mestre com entusiasmo, compromisso e generosidade, mas no final, tudo havia desmoronado. O medo havia prevalecido e eles tinham cometido o grande pecado, deixar Jesus sozinho no momento mais trágico. Antes da Páscoa, eles pensavam que eram feitos para grandes coisas. Discutiam sobre quem era o maior entre eles e assim sucessivamente. Agora, eles se encontram no fundo do poço. Nesse clima, ouvem do ressuscitado por primeira vez, a paz esteja convosco. Os discípulos poderiam ter se sentido envergonhados e, em vez disso, se alegram. E os entende. Por quê? Porque aquele rosto, aquela saudação, aquelas palavras desviam o foco de sua atenção de si mesmos para Jesus. De fato, os discípulos se alegraram. O texto especifica ao ver o Senhor. Eles são distraídos de si mesmos e de seus fracassos e atraídos pelo olhar do Senhor, onde não há severidade, mas misericórdia. Cristo não se queixa do passado, mas transmite-lhes a benevolência de sempre. E isso os reanima, infunde a paz perdida em seus corações, os torna homens novos, purificados por um perdão dado sem cálculos e um perdão dado sem méritos. Esta é a alegria de Jesus, a alegria que também nós sentimos ao experimentar o seu perdão. Já nos aconteceu de assemelhar-nos aos discípulos da noite de Páscoa, depois de uma queda, um pecado, um fracasso. Nesses momentos parece que não há mais nada a ser feito, mas ali mesmo o Senhor tudo faz para nos dar a sua paz, através de uma confissão, das palavras de uma pessoa que se aproxima, de uma consolação interior do Espírito, de um acontecimento inesperado e surpreendente. De várias maneiras, Deus se desvela para fazer-nos sentir o abraço de sua misericórdia, uma alegria que vem de receber o perdão e a paz. Sim, a alegria de Deus é uma alegria que nasce do perdão e que traz paz, uma alegria que eleva sem humilhar. Irmãos e irmãs, lembremos-nos do perdão e da paz recebidos de Jesus.
como se não se entendesse o que está acontecendo. Irmãos e irmãs, lembremos-nos do perdão e da paz recebidos de Jesus. Cada um de nós recebeu. Cada um de nós tem essa experiência. Recordemos, então, isso nos fará bem. Lembremos-nos do perdão e da paz recebidos de Jesus, coloquemos a memória do abraço e das carícias de Deus antes da lembrança dos nossos erros e das nossas quedas. Assim, alimentaremos a alegria, porque nada pode ser como antes para quem experimenta a alegria de Deus. Esta alegria nos muda, nos transforma. A paz esteja convosco. O Senhor o diz uma segunda vez, acrescentando: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E dá aos discípulos o Espírito Santo para torná-los agentes de reconciliação. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Eles não apenas recebem misericórdia, mas tornam-se dispensadores da mesma misericórdia que receberam. Eles recebem esse poder, mas não por seus méritos, seus estudos, não. É um puro dom da graça que, no entanto, se baseia em sua experiência como homens perdoados. Dirijo-me a vocês, missionários da misericórdia. Se cada um de vocês não se sente perdoado, pare. E não seja missionário da misericórdia enquanto não se sentir perdoado. É dessa misericórdia recebida, vocês então serão capazes de conceder tanta misericórdia, tanto perdão. E hoje e sempre na igreja, o perdão deve chegar-nos assim, através da humilde bondade de um confessor misericordioso, que sabe que não é detentor de algum poder, mas canal de misericórdia, que derrama sobre os outros o perdão do qual ele primeiro se beneficiou. E daí nasce aquele perdoar tudo, porque Deus perdoa tudo, tudo e sempre. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão, mas Deus perdoa sempre. E vocês devem ser canais desse perdão através da experiência de ser perdoados. Não torturem os fiéis que se aproximam com os pecados. Entender o que há, nada disso. Escutar e perdoar, dar um bom conselho e seguir adiante. Deus perdoa tudo. Não fechem essa porta. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Estas palavras estão na origem do sacramento da reconciliação, mas não só. Toda a igreja foi feita por Jesus uma comunidade dispensadora de misericórdia, um sinal e um instrumento de reconciliação para a humanidade. Irmãos e irmãs, cada um de nós recebeu o Espírito Santo no batismo para ser homem e mulher de reconciliação. Quando experimentamos a alegria de sermos libertos do peso dos nossos pecados, dos nossos fracassos, quando sabemos, em primeira mão, o que significa renascer depois de uma experiência que parecia não ter saída, então precisamos compartilhar o pão da misericórdia com aqueles que nos rodeiam. Sintamo-nos chamados a isso e perguntemo-nos: eu, aqui onde vivo, na minha família, eu no trabalho, na minha comunidade, promovo a comunhão? Sou um tecelão de reconciliação? Comprometo-me a desarmar conflitos, a trazer perdão onde há ódio, paz onde há ressentimento? Ou eu
Caio no mundo das fofocas que sempre mata, sempre. Jesus procura em nós testemunhas para o mundo destas suas palavras. A paz esteja convosco. Recebi a paz, a concedo ao outro. A paz esteja convosco, repete o Senhor, pela terceira vez, quando reaparece 8 dias depois aos discípulos para confirmar a fé laboriosa de Tomé. Tomé quer ver e tocar. E o Senhor não se escandaliza com a sua incredulidade, mas vem ao seu encontro. Coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Não são palavras de desafio, mas de misericórdia. Jesus compreende a dificuldade de Tomé, não o trata com severidade, e o apóstolo fica abalado interiormente com tanta benevolência. E é assim que, de incrédulo, ele se torna crente e faz a mais simples e bela confissão de fé: meu Senhor e meu Deus. É uma bela invocação. Podemos torná-la nossa e repeti-la ao longo do dia, especialmente quando experimentamos dúvidas e trevas, como Tomé. Porque em Tomé está presente a história de cada crente. Há momentos difíceis nos quais a vida parece negar a fé, nos quais estamos em crise e precisamos tocar e ver. Mas, como Tomé, é precisamente aqui que redescobrimos o coração do Senhor, a sua misericórdia. Nessas situações, Jesus não vem em nossa direção triunfante e com provas contundentes. Não realiza milagres prodigiosos, mas oferece sinais calorosos de misericórdia. Ele nos conforta com o mesmo estilo do Evangelho de hoje, oferecendo-nos suas feridas. Não nos esqueçamos disso. Diante dos pecados, o pior que tiver, não sei dos outros. Há sempre a presença do Senhor que oferece suas chagas. Não se esqueçam disso. E em nosso ministério de confessores, mostrar às pessoas que diante de seus pecados estão as chagas do Senhor, que são mais poderosas do que o pecado. E também nos faz descobrir as feridas dos irmãos e irmãs. Sim, a misericórdia de Deus, nas nossas crises e nos nossos esforços, coloca-nos muitas vezes em contato com os sofrimentos do próximo. Achávamos que estávamos no ápice do sofrimento, no auge de uma situação difícil, e então descobrimos alguém que, ao ficar calado, está passando por momentos piores. E se cuidarmos das feridas do próximo e derramarmos misericórdia sobre ele, renasce em nós uma esperança nova que nos consola no cansaço. Então, perguntemo-nos se nos últimos tempos tocamos as feridas de alguém que sofre no corpo ou no espírito. Se trouxemos paz a um corpo ferido ou a um espírito quebrantado. Se passamos algum tempo ouvindo, acompanhando, consolando. Quando fazemos isso, encontramos Jesus que, com os olhos de quem é provado pela vida, nos olha com misericórdia e nos repete: a paz esteja convosco. E para mim a paz, eu gosto de pensar na presença de Nossa Senhora entre os apóstolos ali. E como após Pentecostes, a pensamos como mãe da igreja. Gosto muito de pensar nela, segunda-feira, depois do Domingo da Misericórdia, como Mãe da Misericórdia. Que ela nos ajude a seguir adiante em nosso ministério, assim,
tão bonito. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre nesta celebração eucarística deste segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia. Celebração esta que não é presidida pelo Papa Francisco, está sendo presidida pelo arcebispo Dom Rino Fisichella, ele que é o presidente do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Santo Padre, devido a um problema no joelho, não pode ficar muito tempo de pé e assim participa desta celebração e acaba então de proferir a homilia, mas esta Eucaristia é presidida então por Dom Rino Fisichella. Segue um momento de silêncio após a homilia do Santo Padre, um momento também de interiorização da palavra que nos foi anunciada, do Evangelho que nos foi proclamado e também para refletirmos sobre as palavras que o Santo Padre quis nos propor na homilia desta celebração. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, portanto não tendo as imagens, ressaltamos, estamos transmitindo então a Santa Missa neste segundo domingo da Páscoa, domingo, festa da Divina Misericórdia, missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo arcebispo Rino Fisichella, com a participação do Papa Francisco. Entre outras coisas, o Papa nos lembrou que a misericórdia de Deus, nas nossas crises e nos nossos esforços, coloca-nos muitas vezes em contato com os sofrimentos do próximo. Colocam-se todos de pé e segue agora a nossa profissão de fé.
Fratelli e sorelle carissimi, Irmãos e irmãs queridos, Cristo Jesus, o ressuscitado, nos convida a tocar na fé as suas chagas gloriosas, sinal indelével e eloquente do amor misericordioso de Deus, que nos concede a força para alcançar as orações suscitadas pelo Espírito Santo em nossos corações. Temos neste momento, então, a oração universal, a oração dos fiéis. A primeira oração em francês. Que ta miséricorde, Seigneur, rende concrète la maternité de l'Église. Que a vossa misericórdia, Senhor, torne tangível a maternidade da Igreja, para que as feridas de cada homem e de cada mulher possam receber alívio e cura. A segunda oração será feita em chinês. Que a vossa misericórdia, Senhor, conceda aos ministros da reconciliação a graça de serem homens contemplativos das chagas de Cristo, para que sejam testemunhas alegres da vossa graça. A terceira oração em português. A vossa misericórdia, Senhor, dirija os desígnios e opções dos políticos e governantes para o bem comum, a fim de promoverem a dignidade humana através da partilha dos bens e do cuidado da criação. Oração em polonês. Niech Twoje miłosierdzie, Panie, dotrze do ludów ziemi rozdartych wojną. Que a vossa misericórdia, Senhor, alcance os povos da terra dilacerados pela guerra, para que o dom da paz que brota do crucificado ressuscitado alcance o coração de todo homem, se restabeleça a concórdia e a justiça entre as nações. A quinta oração em alemão. Herr, deine Barmherzigkeit inspiriere alle Getauften. Que a vossa misericórdia, Senhor, inspire os gestos concretos de amor a todo batizado, para que a vossa ternura e a vossa consolação possam alcançar aqueles que vivem na necessidade. Acolhei, Pai misericordioso, as orações que a Igreja confiantemente vos dirige na alegria da Páscoa do Senhor ressuscitado. Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Temos o canto do ofertório e a preparação do altar, preparação das oferendas.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo, nosso Senhor. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È cosa buona e giusta. Nostro dovere. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste dia, exaltar-te, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Oração Eucarística, oração terceira. Ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo Tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós.
Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Neste momento, a oração é feita por Dom Thebarts van Est. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Sostieni nell'impegno cristiano i tuoi figli che oggi, mediante il lavacro della rigenerazione e il dono dello Spirito Santo, hai chiamato a far parte del tuo popolo, con il tuo aiuto possano camminare sempre in novità di vita. Ascolta la preghiera della questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Ed ora preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Rezemos o Pai Nosso. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, guarda la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato. Acaba de comungar o presidente desta celebração, o arcebispo Rino Fisichella, e os sacerdotes
80 predispostos para a distribuição da comunhão, neste momento fazem então chegar a comunhão aos numerosos fiéis presentes na Basílica de São Pedro. Destacamos que esta celebração tem a participação dos missionários da Misericórdia, são mais de 400. Lembramos que este domingo, segundo domingo da Páscoa, é também o domingo da Divina Misericórdia. O domingo da Divina Misericórdia foi instituído por São João Paulo II em 30 de abril do ano 2000, no dia da canonização da irmã Faustina Kowalska, mística polonesa. Em 2020 e 2021, o Pontífice presidiu a liturgia eucarística por ocasião desta festa da Divina Misericórdia de forma privada na Igreja do Espírito Santo em Sácia, igreja esta que tem esta devoção particular à Divina Misericórdia, igreja que está localizada nas adjacências do Vaticano. E no ano passado, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, da qual é presidente Dom Rino Fisichella, o dicastério da Santa Sé encarregado de organizar a celebração, reuniu detentos de 3 penitenciárias de Roma, jovens refugiados do Oriente Médio e da África, além de um grupo de enfermeiros para acompanhar a celebração. Destacávamos esta presença de mais de 400 sacerdotes, missionários da Misericórdia, que participam desta celebração, destacando que o número de missionários da Misericórdia no mundo, desde que foram instituídos pelo Papa Francisco em 2016, tem aumentado constantemente e atualmente são mais de 1.000 no mundo inteiro. Papa Francisco, recordando então a instituição desta festa da Divina Misericórdia feita por João Paulo II, lembra que ao instituí-la nos recorda que a liturgia parece traçar o caminho da misericórdia que, enquanto reconstrói a relação de cada um com Deus, suscita também entre os homens novas relações de fraterna solidariedade. Cristo nos recordou que o homem não somente recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas também é chamado a usar misericórdia para com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Assim, nesta festa da Divina Misericórdia, dirijamo-nos também nós, confiantes a Cristo misericordioso, e peçamos a graça do perdão e do amor operoso pelo próximo, recordando, como ressaltou o Papa na homilia desta celebração de hoje, que Deus perdoa sempre e Deus perdoa tudo. O Santo Padre gosta muito de repetir que somos nós que nos cansamos de pedir perdão, mas Deus nos perdoa sempre, está sempre à nossa espera, à espera de que nós lhe peçamos perdão. Deus está sempre pronto a nos perdoar, apenas espera que nós lhe peçamos perdão. O amor misericordioso de Deus, que perdoa tudo, como ressalta o Papa Francisco, e hoje fez questão de repetir isso mais vezes durante a sua reflexão. Ainda na homilia de hoje, o Santo Padre dirigiu-se mais de uma vez a esses sacerdotes missionários da misericórdia, a esses como quais confessores, ressaltando que eles devem por primeiro ter a convicção deste amor misericordioso de Deus, da força da misericórdia de Deus. Eles que por primeiro devem ter a convicção de ter feito esta experiência do perdão de Deus. Somente a partir daí, desta experiência e da certeza de serem
terem sido por primeiro perdoados, é que eles poderão então se dedicar a este ministério particular da confissão, quais confessores, a perdoar, a conceder então, em nome de Cristo e da Igreja, o perdão dos pecados. Pedindo aos sacerdotes que sejam generosos ao conceder o perdão de Deus. Lembrando que Deus perdoa tudo e sempre. Destacamos ainda que aos missionários da misericórdia, o Papa Francisco concedeu a faculdade de absolver pecados que são reservados à sé apostólica. E que um dos frutos do jubileu extraordinário da misericórdia foi justamente a instituição dos missionários da misericórdia. Padres que, com a aprovação de seus respectivos bispos, foram confirmados pelo Santo Padre para reconduzir à reconciliação todos aqueles que procurarem a misericórdia de Deus. No primeiro encontro com os missionários da misericórdia, em 9 de fevereiro de 2016, o Santo Padre instituiu em 2016 os missionários da misericórdia. Nesse primeiro encontro, o Papa recordou que a Igreja é mãe, inclusive porque oferece o perdão de Deus, regenerando para uma vida nova, fruto da conversão. Não podemos correr o risco de que um penitente não sinta a presença materna da Igreja que o acolhe e ama, disse o Papa na ocasião. E convidou os missionários a refletirem que, além de serem também pecadores, são chamados a se tornarem este canal da misericórdia de Deus. Ao entrar no confessionário, disse o Papa na ocasião, recordemo-nos sempre que é Cristo que acolhe, é Cristo que ouve, é Cristo que perdoa, é Cristo que doa a paz. Somos os seus ministros e os primeiros a ter necessidade de sermos perdoados por Ele, como o Papa repetiu na homilia desta celebração de hoje. Portanto, seja qual for o pecado que é confessado ou que a pessoa não ousa dizer, mas faz de modo que o entendamos, disse o Papa, é suficiente. Cada missionário está chamado a recordar a própria existência de pecador e a pôr-se humildemente como canal da misericórdia de Deus, afirmou então o Papa na instituição então destes missionários da misericórdia em 2016. Segue um momento de silêncio, momento para agradecer a Deus a comunhão participada. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia, diz a antífona da comunhão desta celebração, consignada de João, capítulo 20, versículo 27. Preghiamo. Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre Concedei, ó Deus operante nei nostri onipotente, cuori. que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Preparemo-nos para receber a bênção final, a bênção solene, na conclusão desta celebração. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito Deus, que na ressurreição de seu Filho unigênito concedeu-nos a graça da redenção e fez de nós seus filhos, nos conceda a alegria da sua bênção. O Redentor, que nos concedeu a liberdade sem fim, vos torne partícipes da herança eterna. E vós,
que pela fé em Cristo ressurgistes no batismo, possais crescer em santidade de vida para encontrá-lo um dia na pátria do céu. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Chegamos assim ao término desta celebração eucarística, neste segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Neste momento temos a antífona mariana, Regina Coeli, Rainha do Céu. Destacamos que logo mais ao meio-dia, daqui a pouco mais de meia hora, estaremos de volta para acompanharmos a oração mariana do Regina Coeli, conduzida pelo Papa Francisco. Meio-dia, horário de Roma, 7 horas do horário de Brasília. Estaremos transmitindo, como fazemos todos os domingos, para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, lembrou o Papa na homilia desta celebração. Estas palavras, disse, estão na origem do sacramento da reconciliação, mas não só. Toda a Igreja foi feita por Jesus, uma comunidade dispensadora de misericórdia, um sinal e um instrumento de reconciliação para a humanidade. O Santo Padre destacou: irmãos e irmãs, cada um de nós recebeu o Espírito Santo no batismo para ser homem e mulher de reconciliação. Quando experimentamos a alegria de sermos libertos do peso dos nossos pecados, dos nossos fracassos, quando sabemos em primeira mão o que significa renascer, depois de uma experiência que parecia não ter saída, então precisamos compartilhar o pão da misericórdia com aqueles que nos rodeiam. Sintamos-nos chamados a isso, exortou o Papa. E assim chegamos ao final, então, desta transmissão, agradecendo a todos que estiveram conosco e marcando o compromisso, marcando encontro para daqui a pouco, então, a oração mariana do Regina Coeli com o Papa Francisco, logo mais ao meio-dia, 7 horas do horário de Brasília, meio-dia, horário de Roma. A todos mais uma vez, nosso muito obrigado dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo, boa festa da Divina Misericórdia. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.